Bom dia, estudantes do sexto ano. Sejam bem-vindos à aula de matemática. Nós estamos aqui hoje para fazer a correção da AP. Para aqueles que fizeram e para aqueles que não fizeram a AP, eu acho que seria importante, né? Vocês estarem com a prova na mão, se vocês puderem, estar com a AP na mão. E que eu vou fazer alguns comentários. Quem está comigo hoje é a professora Carol. Oi, Carol, bom dia. Oi, bom dia, gente. Bom dia, Ilana, bom dia, alunos. Eu vou estar aqui com vocês, mediando o chat hoje, né? Eu espero que vocês participem bastante, tirem suas dúvidas, que a professora está aí para nos esclarecer. E eu espero que a gente tenha um momento bem produtivo hoje, né, Ilana? Sim, vamos ter sim. Então, vamos lá. Então, eu vou ler a primeira questão. Enquanto eu leio a questão, vocês podem ir colocando as alternativas que vocês colocaram ali. A Carol me fala qual foi a mais colocada. E aí eu tiro as dúvidas, se vocês quiserem também colocar as dúvidas. E aí eu faço a correção comentada dela. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 1. Observe a reta numérica abaixo. E aí, nessa reta, a gente tem o A, o B, o C e o D. O número 0,35 está representado pelo ponto alternativa A, alternativa B, B, alternativa C, C, alternativa D, D. Carol, teve alguma interação? Qual eles mais colocaram? Olha só, tem bastante gente aqui no chat falando sobre a alternativa A e a alternativa D. Tá bem dividido, viu? Mas a maioria escolheu A e D de dado. E aí, você sabe me dizer qual é a correta, então, Ilana? Então, é assim, ó. Eu acho mesmo que eles iam ficar na dúvida entre a A e a D, mas a alternativa... Então, quando a gente vai representar um número na reta numérica, a gente precisa saber a escala que ela está. E a escala que ela está em décimos, então ela está do 0,2, 0,4, 0,6, então ela está em décimos. Se você vê o intervalo da reta, a divisão dela, ela está em 0. Você pode colocar o slide da resolução, por favor? O próximo? Isso, se você vê o intervalo da reta, ela está em 0, 0,1, 0,2, 0,3, ela está em décimos. E o 0,35 está em centésimos. E aí, como que a gente faz para achar o 0,35? Então, o 0,2 a gente pode escrever como 0,20. E o 0,4 a gente pode escrever como 0,40. Então, o 0,35 ele está entre o 0,20 e o 0,40. Só que ele está mais próximo do 0,40 do que do 0,20, porque ele é o 35. Então, a alternativa é a A. Eles colocaram a D, possivelmente, porque eles não viram que é um número centesimal, que é 35 centésimos, e eles colocaram 3,5. Então, pode ter havido um equívoco aí, uma confusãozinha. Perfeito. Professora, tem alguns alunos também perguntando o que é uma reta numérica? Então, uma reta numérica é um conjunto de números organizados, eles podem estar em decrescente ou crescente. Geralmente, ela no sexto ano, ela está na horizontal, a reta, e ela é indicada com uma setinha no final dela. Tá bom? Tá certo, obrigada. Então, vamos para a próxima questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, postem no chat, que aí a gente volta na resolução, a gente faz de novo, tudo bem? Perfeito. Questão 2. Supondo que a unidade da reta foi dividida em 100 partes iguais, então vocês estão vendo a reta aí, ela está num intervalo de 0 e 1, e o ponto P está mais próximo do 0 do que do 1. Aí fala assim, o ponto P foi colocado no 17º ponto após o 0. A qual número decimal equivale o ponto P? Alternativa A,
0,17, alternativa B, 1,7, alternativa C, 17 centésimos, alternativa D, 0,017. Como que a gente vai fazer essa questão? Então, a gente tem o ponto P e a reta que foi dividida em 100 partezinhas iguais, num intervalo de 0 a 1. E a gente sabe que o P ele foi colocado na 17ª posição. Se ele foi colocado na 17ª posição, então, e está dividido em 100, então a gente vai pegar o 17 e dividir por 100. Você poderia colocar o slide da resolução? Então, ó, a gente tem a reta, ela está dividida em 100 partezinhas. Cada partezinha, cada intervalinho desse é 0,01, que é um centésimo. Ela está dividida em 100 partes. Se eu pegar o 17 e dividir por 100, eu vou ter 17 centésimos, que é a alternativa C. Oi, Lana. Sim. Bastante gente respondeu a alternativa C, tá? Um ou outro respondeu a alternativa B, mas eu vejo que essa questão, os alunos tiveram uma maior facilidade para responder, então a maioria deles acertou a resposta. Muito bem. Quem colocou a B, provavelmente ele não dividiu por 100, ele dividiu por 10. Ele se confundiu na hora da divisão do décimo para o centésimo. Tá, eu tenho uma dúvida, professora. O que é unidade da reta numérica? Ela sempre vale 1, a unidade? A unidade vai ser indicada no enunciado e a unidade vale 1, claro, mas ela vai ser indicada em quantas partezinhas ela vai ser dividida ou ela vai estar colocada na reta. Tá certo. Obrigada pelo esclarecimento, professora. Imagina, vamos para a questão 3. A questão 3, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população do Brasil, em 1º de julho de 2019, atingiu a marca de 210.147.125 habitantes. O algarismo 4, no número 210.147.125, tem o valor relativo de alternativa A, 40, alternativa B, 400, alternativa C, 4.000, alternativa D, 40.000. Para responder essa questão, a gente precisa saber o valor posicional do número 4. Qual posição que o número 4 ocupa? Para a gente descobrir qual posição o número 4 ocupa, a gente vai colocar ele na tabela do valor posicional, onde a gente tem as classes de unidade, dezena e centena. Você pode colocar a resolução, por favor? E aí, colocando eles na tabela do valor posicional, a gente tem unidades, milhares e milhões, certo? E a gente vai colocar o número do IBGE, 210.147.125. E aí eu pergunto para vocês, o número 2, ele está em qual classe? Qual que é, né? Então, ele está na dezena e ele ocupa a posição 20, certo? E aí a pergunta fala assim, qual que é o valor do 4? O 4 ocupa a posição de 40.000, certo? E ele está na classe dos milhares. Oi, Lana. Sim. Bastante gente acertou essa daí também, viu? Alternativa D como resposta correta, todo mundo falando mesmo. 40.000. Sim. E estou gostando de ver, né? O pessoal está participando bastante e está acertando bastante as questões. Né? E eu queria que você falasse novamente por extenso esse número, porque ele é um número tão grandão de se falar que às vezes até a gente se confunde um pouco, né? Fala de novo esse número grande aí para gente. Então, em 1º de julho de 2019, a população atingiu 210.147.125 habitantes, segundo o IBGE, que é o nosso instituto que calcula, né, que faz a estatística dos habitantes das pessoas. É isso. Questão 3, então.
Então, a gente tem respondido a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Vamos para a questão 4. Em qual dos números a seguir o algarismo 2 tem o valor relativo de 200? Alternativa A, 1.320.471, 3.213.075, 5.439.284 ou 6.782.816. Então, em qual dessas alternativas o 2 aparece como 200? Então, a posição dele vai ser 200. Então, a gente vai colocar na mesma tabela. Carol, antes eu quero saber o que eles colocaram. Qual a alternativa? Oi, Lana, aqui no chat tem bastante gente colocando a alternativa C e a alternativa B também, né? Mas a maioria ainda é a C. Certo. Então, a gente vai colocar na tabela do valor posicional. Então, a gente vai colocar as unidades, as dezenas, colocando a resolução, por favor, e eu vou colocar todas as alternativas na tabela. Então, eu vou colocar 1.320.471, 3.213.075. Na primeira, na alternativa A, que é 1.320.471, o valor posicional do 2, o 2 aparece no 20 mil, certo? Acho que todo mundo consegue enxergar. Ele está bem parecido com o exercício anterior, que era o 40 mil, agora a gente está no 20 mil, certo? Então, 20 mil ele não é os 200. Algumas pessoas colocou a letra B, então vamos lá, na alternativa B. 3.213.075. Provavelmente os alunos confundiram as classes do milhar com a classe da unidade. Então, é 200 mil eles colocaram e não 200, né? Que é o que pedido do exercício. O exercício pediu o 200, onde o 2 ocupa a centena, certo? Então, na alternativa C, 5.439.284, aí o 200, ele ocupa mesmo o 2 na dezena. Vamos só conferir a alternativa D, para não ter problema. Então, a alternativa D, 6.782.816, o algarismo 2, neste número, ele ocupa a unidade de milhar. Então, ele está representando 2.000. Oi, Lana. Sim. Tem gente perguntando aqui como é que eu coloco o número na tabela. Eu começo a colocar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu começo pela unidade, pelo milhar. Como é que eu vou colocar o meu número para eu não errar e errar a posição da onde eu coloquei e acabar errando a resposta? Como é que eu começo a inserir esse número na minha tabela? Muito boa a pergunta. Realmente, a gente começa da unidade da esquerda para a direita, então a gente começa da unidade, né? Aí vem os décimos, os centésimos, o 1.000, o 10.000, o 100.000, o 1.000.000, então os 10 milhões, os 100 milhões, então a gente começa da esquerda para a direita. Então, se a gente voltar lá na tabela, por favor, o 1, ele na tabela da resolução, ali ó, na alternativa C, que é a certa, a terceira linha, o 4 ele ocupa a unidade, então a gente vai começar de trás para frente, não como a gente lê. 5.403.000, a gente não vai fazer como a gente lê, a gente vai colocar de trás para frente. Então, o 4 como a unidade, o 8 como 80, o 2 como 200, o 9 como 9.000, o 3 como 30.000, e assim vai indo. Então, a gente coloca da esquerda para a direita, tá bom? Perfeito, acho que esclareceu a dúvida, né? E vamos seguir as questões, e quem tiver alguma dúvida, não entendeu direito, a gente pode voltar na questão, tá? A gente resolve novamente, então não fiquem tímidos, participem aí do chat que a gente está aqui para ajudar vocês. Isso mesmo. Então, vamos para a questão 5. A questão 5, ela fala assim, ó, o material dourado é um recurso usado para a representação de números. Supondo que cada quadradinho do material dourado tenha o valor de 1 centésimo, isto é, 0,01 unidade,
Então, o número que está representado na figura abaixo será, então, alternativa A, 135, alternativa B, 13,5, alternativa C, 1,35, alternativa D, 0,135. E aí a gente consegue observar que a gente tem 3 bloquinhos de quadradinho, né? O primeiro bloquinho, que está um blocão, na verdade. O segundo, que tem 3 coluninhas, né, de quadradinhos. E o último, que está sozinho. Carol, qual que eles mais colocaram nessa questão? Oi, Lana, tem bastante gente respondendo a alternativa C, mas também apareceu gente respondendo a alternativa D, tá? Então, tá bem dividido e a gente queria que você ajudasse a gente, porque eu também fiquei com dúvida agora se é a C ou a D, tá bom? Tá bom, perfeito. Vamos, então, solucionar a dúvida. Então, primeiro, a gente vai contar quantos quadradinhos tem. Então, no primeiro bloco, no quadradão grande, a gente tem 100 quadradinhos, certo? A gente tem 10 na linha e 10 na coluna. Na segunda, que tem 3 coluninhas, cada coluninha tem 10. Então, aí vai ter 30. E no pequenininho, que tem só 5 quadradinhos separados. Então, se a gente fizer a decomposição desse número, né? Se a gente somar eles separadamente, a gente tem 100 mais 30 mais 5. A gente tem 135 quadradinhos. Mas o exercício ele não pede o 135. Ele fala que cada quadradinho não vale 1. Cada quadradinho vale 1 centésimo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o 135 e multiplicar por 0,01. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter 1,35. Mas a maioria colocou 0,35 porque andou com a vírgula, com a casa, um número a mais. Então, ele colocou, como era centesimal e ele viu 0,01, ele pegou 135 e colocou depois do primeiro zero. E, na verdade, é a alternativa C. Se ele fizer separadamente, 100 vezes 1 centésimo vai dar 1, 30 vezes 1 centésimo vai dar 0,3, 5 vezes 1 centésimo vai dar 5 centésimos. Então, se ele fizer separadamente, com certeza ele talvez acertaria, né? Então, ele é 1 inteiro e 35 décimos, essa alternativa. Eu acho que as pessoas devem ter pensado como eu. Eu contei os quadradinhos de todos eles, deu 135, então eu coloquei 0,135. Eu não tinha entendido que o 100 ele se transformava em uma unidade, né? Então, como é que eu transformo essa em unidade, esses 100 quadradinhos aí de 0,01, como é que eles viram uma unidade? A multiplicação, né? A multiplicação, ela nos garante que 1 centésimo multiplicado por 100 equivale a 1 inteiro, né? Então, 100 vezes 1 centésimo é 1 inteiro, certo? Perfeito, eu acho que agora tirou a minha dúvida e tirou a dúvida do pessoal. Tem gente pedindo para refazer algumas questões, tá, Ilana? Mas a gente faz assim, a gente vai até a questão número 8 agora, nessa primeira aula, e aí, se der tempo, assim que a gente terminar a questão número 8, a gente volta resolvendo novamente as que os alunos ficaram com dúvida. Tudo bem, professora? Perfeito. A gente garante, então, todas que a gente precisa dar se conseguirmos, a gente resolve. Pedindo, por favor, se vocês pedirem para os professores de vocês também ajudar, né? Eu acho que seria importante, tá bom? Então, vamos para a questão 6. A decomposição do número 2,45, isto é, 2 inteiros e 45 décimos, pode ser representado por A, 0,02 mais 0,04 mais 0,05. Alternativa B, 0,2 mais 0,4 mais 0,5. Alternativa C, 2 mais 0,4 mais 0,05.
Alternativa D, 200 mais 40 mais 5. Como que a gente vai fazer esse daqui? Esse, como é a decomposição, a gente não precisa colocar na tabela do valor posicional, certo? Esse a gente sabe que o 2, ele está antes da vírgula, então ele vale inteiro. Então, é o 2 inteiros e 45 décimos. Então, se você colocar no slide da resolução, a gente vai ver assim, ó, 2 inteiros, 4 décimos, e o algarismo 5, ele representa a unidade de centésimos. Então, a gente tem 2 mais 0,4 mais 0,05. Então, 2 inteiros, 4 décimos e 5 centésimos representam o número 2,45. É isso. Ilana, isso, bastante gente acertou essa questão C, e tem gente pedindo para você ensinar como decompõe de novo. Você podia falar novamente como é que faz essa decomposição? Claro, vamos fazer. Então, a gente vai pegar, eu posso até fazer com outro número, né? A gente pode, mas eu vou voltar nesse e a gente faz com 3,14, sei lá, um número qualquer. Então, vamos lá, 2,45. A gente tem 2 inteiros, porque esse número está antes da vírgula. O primeiro número depois da vírgula representa o décimo. Então, o 4 significa que está que está logo após a vírgula, então ele representa o 40 ou o 0,4, e os 5 centésimos, que tem 2 casinhas depois da vírgula. Então, 2,05, 0,05, 0,4 e o 2 inteiros. Então, a gente tem 2 mais 0,4 mais 0,05. É isso. Perfeito, obrigada, professora. Imagina, vamos para a questão 7. Na questão 7, é uma questão de interpretação de texto, aí junta um pouco de língua portuguesa, um pouco de matemática. Vamos lá, então, ó, Pedro e Ana estavam cada um digitando o seu trabalho de história. Ana finalizou o trabalho com 3.532 caracteres. E o Pedro com 2.941. Quantos caracteres Ana digitou a mais que Pedro? Como que a gente vai fazer essa questão? A gente tem os caracteres da Ana e os caracteres do Pedro, certo? E a gente sabe que a Ana digitou a mais, porque a gente está vendo o número dela, ele é maior que o número do Pedro. O que ela usou de letrinhas é maior do que o número de Pedro. E como que a gente vai descobrir quanto que ela usou a mais? Então, a gente vai fazer uma conta de menos. A gente vai subtrair o quanto a Ana usou de caracteres, menos o quanto o Pedro usou de caracteres. Então, Ana, 3.532, menos Pedro, 2.941, a gente faz a continha de menos e a gente vai descobrir qual alternativa é. A letra A, 6.473, alternativa B, 5.473, alternativa C, 1.411, alternativa D, 5.991, qual que é? Aí a gente tem que fazer a continha. Carol, qual que eles mais colocaram? Ilana, tem bastante gente colocando a letra D e alguns com dúvidas sobre o que é um caractere, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que quando a gente está escrevendo um documento, o caractere ele vai ser uma letra, um símbolo ou um espaço no documento. Então, tudo que está ali num quadradinho que eu posso digitar uma letra, colocar um símbolo ou até mesmo um espaço, isso é um caractere. E tem bastante gente respondendo aqui a alternativa C e a alternativa D de dado. Você sabe me dizer aí qual é a alternativa correta? Quem acertou, quem errou? Vamos lá, então, para a resolução. A resposta certa é a D, né? Então, se a gente fizer a continha 3.532, que é os caracteres que a Ana, né? Que são os símbolos, as letras e o espaço que a Ana digitou, menos o que o Pedro digitou, 2.941, a gente tem a continha 5.900,
Desculpe, 591. Quem colocou 1411, com certeza errou na subtração, na hora de emprestar algum número, né? Na hora de emprestar o 5, desculpa, o 500, né? Dos 3.500. Então, possivelmente, ele deve ter errado ali. Mas eu já deixo a continha aí na telinha para vocês, né? Para ver onde vocês erraram. Se vocês quiserem colocar o que vocês erraram na continha, quem colocou a alternativa C. Mas os caracteres que a Ana digitou a mais, os espaços, as letras e os símbolos, foi 591. Tá certo. Tem bastante gente participando aí. E eu já falei anteriormente, mas tem gente pedindo para repetir algumas questões, tá? Então, a gente vai fazer isso ao final da 8ª questão, a gente vai refazer algumas outras, e aí no final, professor, eu acharia legal a gente passar um gabarito, assim, para eles. Por exemplo, a questão 1 é a resposta tal, a 2, a gente poderia até passar os slides rapidinho, assim, o slide 1, aí a gente fala, o slide 1, a resposta X, o slide 2, a resposta Y, para eles terem o gabarito em casa para poder refazer quem errou, né? E quem acertou também, né? Porque é sempre interessante você rever conceitos, tá bom? Perfeito. Então, no final da questão 8, a gente repassa todas, da 1 a 8, com o gabarito, e eles podem também refazer em casa, para treinar de novo, enfim, né? Eles podem fazer. Então, vamos para a questão 8, que é a última desse primeiro momento da aula. Depois a gente vai fazer um intervalinho e continuamos, tá bom? Então, a questão 8. Uma empresa telefônica registrou em uma determinada região 26.504 ligações com telefone fixo no mês de março. No mês de abril, esse número caiu para 24.337. Nos meses de março e abril, aquele que teve o maior número de ligação foi quantas a mais? Quantas ligações março teve a mais que abril? Já que abril teve uma queda, ele caiu o número de ligações. As alternativas, vou passar primeiro as alternativas. A letra A, 2.167. A letra B, 2.233. A letra C, 26.504. E a letra D, 50.841. Carol, qual alternativa eles mais colocaram nessa conta? Ilana, a maioria dos estudantes respondeu a alternativa A, mais de 90% aí respondeu a alternativa A, e um ou outro respondeu também a alternativa B, tá bom? Agora a gente precisa saber, a alternativa A ou B? Certo. Vamos então para o slide da resolução. E para saber quantas ligações março teve mais que abril, a gente vai fazer uma subtração, porque teve uma queda. Então, 26.504 menos 24.337. Qual que é a continha? Então, a gente tem 4 para tirar 7, a gente empresta, né? A gente empresta do 0 não tem, a gente vai emprestar do anterior, e aí a gente vai ter 10, a gente empresta, vai ter 9, e aí a gente vai fazer a continha. Quem colocou a alternativa é B, né, Carol? Aqui tem mais? B e A, né? Isso, a maior parte colocou a alternativa A, que eu estou vendo aqui no chat, e alguns deles também colocaram a alternativa B. Sim, a alternativa A é a correta, e a alternativa B, com certeza errou na hora de emprestar algum número. E aí, emprestou, como tinha o 0 lá, talvez o 0 ele tirou do 0, né, que a gente teria que pegar, e o 0 vai virar o 10, né, ele vai ter uma dezena. Então, acho que esse que foi o probleminha que teve, mas a alternativa correta é a A. Você quer voltar para o gabarito, Carol, de todas? O que você acha? Olha, tem bastante gente perguntando do gabarito, né? Porque tem alguns alunos perderam uma questão ou outra, ou não deu tempo de acompanhar.
Então, eu acho que seria interessante a gente passar o gabarito para aqueles que querem conferir se acertaram ou se erraram e tentar refazer as que erraram. E depois a gente, se tiver um tempinho, a gente refaz algumas questões que estão sendo bastante pedidas. Por exemplo, a questão 1, a 5, a 6 e a 7, elas estão aparecendo bastante aqui para a gente refazer, tá? Então, a gente faz assim, a gente passa o gabarito agora e depois a gente tenta refazer algumas das questões, tudo bem? Perfeito, vamos fazer isso, tá bom? Então, voltando, eu vou tentar passar bem devagarzinho para vocês anotarem o gabarito. Então, a questão 1 é a letra A. A questão 2, alternativa C. Questão 3, alternativa D, que é o 40.000. Questão 4, alternativa C. Questão 5, alternativa C de novo. Questão 6, alternativa C, 2,45. Questão 7, alternativa D de dado. E questão 8, alternativa A. Certo? Perfeito, professora. Então, agora, como a gente ainda tem um tempinho, a gente tem um pouquinho mais de 13, 14 minutos, eu acredito que a gente pode refazer a questão 1, porque a questão 1 tem bastante gente pedindo e talvez as pessoas tenham perdido o início da aula. Sim. Então você podia ler novamente, resolver novamente a questão 1, professora? Perfeito, então vamos para a questão 1. Observe a questão 1, vamos esperar o slide. Observe a reta numérica abaixo, então a gente tem uma reta, ela tem as letras A, B, C e D. O número 0,35 está representado pelo ponto A. Alternativa A, desculpe, a letra A. Alternativa B, a letra B. Alternativa C, a letra C. E alternativa D, a letra D. Como que a gente vai descobrir onde está o 0,35? Primeiro, a gente vai ter que olhar a escala que essa reta numérica está representando. Se a gente colocar lá na resolução, a escala que ela tá representando, cada divisãozinha da reta é 0,1. Então, ela está representando 1/10. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, ela está representando de 1 em 1/10, certo? Só que ela está escrita de 0,2 em 0,2. Ela está escrita de números pares. Então, ela está o 0,2, o 0,4. Então, ela está representada por esses números. Mas o 0,1 ele existe. Como ele quer o 0,35 e o 0,35 é 35 centésimos e a reta ela está representada em décimos, então a gente vai colocar que o 0,4 é igual ao 0,40 e o 0,20 é igual ao 0,2. Então, o 0,35, se voltar lá no slide da resolução, o 0,35 ele está entre o 0,20, que é o 0,2, e o 0,4, mas ele está mais próximo do 0,4 do que do 0,20, porque ele é o 0,35. E este número está representado pela letra A, que é a alternativa A. Será que ajudei, Carol? Perfeito, Ilana, ajudou sim. Teve bastante gente que fez agora, né, que não tinha pegado o início da nossa resolução aqui, e tem bastante gente que também pediu a questão número 6, tá? Tem bastante gente pedindo para refazer, então você pode ler novamente o enunciado e depois fazer a resolução para a gente da questão número 6, tá? Sim, vamos fazer a 6. A 6,
Ela é a decomposição do número 2,45, que é 2 inteiros e 45 décimos. Pode ser representado por... Então, voltando, tá? A questão 6, agora com o slide. A decomposição do número 2,45 pode ser representada por alternativa A, 0,02 mais 0,004 mais 0,05. Alternativa B, 0,2 mais 0,4 mais 0,5. Alternativa C, 2 mais 0,4 mais 0,05. E alternativa D, 200 mais 40 mais 5. Então, o número 2,45, ele pode ser representado por qual dessas alternativas? Vamos lá, então, a alternativa D não pode ser, porque tem 200 inteiros, 40 e 5. Daria 245, né? Sem ter o número centésimo, não teria vírgula, né? Nesse número, 245. Então, na alternativa B, por que não é alternativa B? Porque todas as casinhas, elas estão logo depois da vírgula. Então, o 0,2 é o mesmo número que o 0,4, o mesmo número que o 0,5. Se a gente fizer essa soma, 0,2 mais 0,4 vai dar quanto? 0,6. E se a gente somar mais 0,5, vai dar 1,10. Então, não é essa alternativa, né? Então, a alternativa correta, se você colocar na resolução, por favor, vai ser vai ser 2 inteiros, que representam 2 antes da vírgula, o algarismo 4, que é o décimo da unidade, que é 0,4, o algarismo 5, que é o centésimo da unidade, que é o 0,05. Então, 2 mais 0,4 mais 0,05 é igual a 2,45. É isso aí, Carol. Tem alguma dúvida ainda nessa questão 6? Perfeito, acho que deu para esclarecer. E agora os pedidos são para refazer a questão 7 novamente. A questão 7, que é do Pedro e da Ana, certo? Os números de caracteres. Vamos para a questão 7, então. Questão 7. Pedro e Ana estavam cada um digitando o seu trabalho de história. Ana finalizou o trabalho com 3.532 caracteres e Pedro com 2.941. Quantos caracteres Ana digitou a mais que Pedro? Então, como que a gente vai descobrir quanto Ana digitou a mais? Então, a conta, se a gente já sabe que o número de caracteres da Ana é maior que o número de caracteres do Pedro, certo? Para fazer essa conta, a gente vai ter que subtrair o quanto Ana utilizou de caracteres menos o quanto Pedro utilizou. Essa conta, 3.532 menos 2.941, as alternativas são A, 6.473, B, 5.473, C, 1.411 e D, 591. A correta é 591, porque se a gente fizer 3.532 menos 2.941, a conta vai dar 591. Se você quiser tirar a prova real, quiser ver se essa conta está certa mesmo, você vai somar o resultado, que é o 591, mais o que o Pedro utilizou, para ver se aparece o que a Ana. Então, se a gente fizer a conta, 1 mais 1 vai dar o 2, 9 mais 4 vai dar o 3, 5 mais 4 porque subiu 1 vai dar o 5, e assim vai indo. Se a gente fizer essa prova real, a gente descobre quanto que caracteres Ana digitou a mais. Lembrando que os caracteres são as letras e símbolos que a gente digita no computador. E tem alguns documentos que a gente faz que obrigatoriamente tem um número certo de caracteres, ele não pode ultrapassar. Então, ele não pode ultrapassar nem o espaço, nem os símbolos, nem as letras. A gente tem um número certo. Então, a Ana digitou 591 caracteres a mais que Pedro.
Perfeito, Ilana. A gente já está chegando no nosso finalzinho aqui, mas ainda estão pedindo bastante a questão número 8. E eu acho legal, se desse tempo, a gente falar o gabarito novamente depois da questão 8, tá? Tá bom. E aí, tem bastante gente pedindo para refazer outras questões, o pessoal acho que está gostando da aula, mas a gente está com o tempo um pouco apertado, então vamos tentar fazer a 8 agora. Tá bom. Beleza, então. A 8 é do telefone, né? Uma empresa telefônica registrou em uma determinada região 26.504 ligações com telefone fixo no mês de março. No mês de abril, esse número caiu para 24.337. Nos meses de março e abril, aquele que teve maior número de ligação foi quantas vezes a mais? Aí a gente tem que fazer a alternativa A, 2.167, alternativa B, 2.233, alternativa C, 26.504, alternativa D, 50.841. Como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai pegar o que foi gasto no mês de março menos o que foi gasto no mês, o número de ligações do mês de abril. Então, a gente tem 26.504 menos 24.337. Se a gente fizer essa conta, vai dar 2.167. Então, a quantidade de ligações a mais foi 2.167 no mês de abril. Desculpe, no mês de março foi 2.167 ligações. É isso. Beleza, Ilana. Então, aí a alternativa correta é a A, certo? Sim. E para isso, então, a gente encerra aqui a nossa primeira parte da aula, tá? E a gente volta daqui a pouquinho. Até mais, gente!